Visite o nosso site tvcidade.org. Mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Consolidar, discipular, enviar, esse tem sido meu objetivo. E para isso eu tenho um motivo na palavra de Deus. Aleluia. Capítulo 3 do livro de Eclesiastes, a partir do verso 1 diz: tudo tem seu tempo, e tudo que se faz debaixo do céu tem a sua hora. Eu vou ler apenas o versículo até o versículo 3, que diz, embora siga toda uma quantidade aqui de coisas, mas o versículo 2 e 3 diz assim: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir, tempo de edificar. Nós estamos falando do tempo, e esse texto fala, mas o que me chama a atenção dentro desse texto são as duas palavras no versículo 2 iniciais, que diz tempo de nascer e tempo de morrer. Então existe um tempo para que eu possa construir e adquirir coisas. Se eu não fizer neste tempo, não adianta depois eu chorar o leite derramado. Ou eu entro dentro do tempo para que as coisas aconteçam alinhado a ele, ou então eu vou ficar depois me lamentando. E hoje é o que ocorre na maioria das pessoas. Hoje nós encontramos muitas pessoas que têm procurado a igreja, procurado um lugar, procurado pessoas, procurado psicólogos, por causa do tempo que não foi vivido com qualidade. Quando nós falamos hoje de qualidade de vida, nós precisamos entender e mensurar o que é qualidade de vida. O que é qualidade de vida para mim? O que é qualidade de vida para você? Porque às vezes a gente pergunta, o que você quer? Eu quero mais qualidade de vida. Mas que mais qualidade de vida você quer? Diga mesmo o que você quer. Eu quero ter um tempo mais de lazer. Eu quero ter um tempo mais disso ou daquilo. Para você isso é qualidade de vida? Isso vai te trazer o que para a tua vida a mais? Então você sempre se pergunta, nós aprendemos isso muito cedo, lá no nosso ginásio. Você quer descobrir alguma coisa? Pergunte, faça a pergunta para o texto, para você descobrir o que é que você, na verdade, você adquirir a resposta, porque está tudo dentro dele. Eu tenho mencionado isso com grande responsabilidade, dizer que todas as respostas que você quer estão dentro de você. Mas aí, como às vezes o homem não se sente que então ele começa a buscar com alguém, né? Busca com amigos, busca com pseudos amigos, né? Que são aqueles de momento, de ocasião, e aí vão buscando isso, mas já está dentro dele, mas ele não consegue entender, não consegue perceber e ver. Então ele tem necessidade de buscar em alguém. Toda vez que você tem necessidade, querido, para ser feliz, de buscar em alguém, ou seja, alguém humanamente falando e não em Deus, significa que você está realmente com um problema de desordem na tua alma, desordem das tuas emoções. Eu tenho estudado muito em todos os campos, da área do conhecimento humano e dentro da área do conhecimento da palavra de Deus, da palavra revelada de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo. Mas uma coisa que me chama a atenção é que as nossas ciências, ela tem descoberto muitas coisas, e uma das coisas que ultimamente a ciência tem descoberto, né, é que quando um ser humano ele é submetido a um nível de pressão, e você pode entender o que é o nível de pressão: dificuldade no trabalho, dificuldade de relacionamento, um nível de alguma coisa que tem mexido com as tuas emoções, e mexido com a tua parte química interna dentro de você, mexido com o teu sistema nervoso. Mas se são pressões, querido, entenda uma coisa, e a ciência tem descoberto isso, que nós
criamos, ou seja, nós conseguimos adquirir ou formar dentro da nossa cabeça redes neurais novas. Cada vez que você é submetido a uma pressão, a um teste, que você tenha que se esforçar ou para sair de uma situação, se é uma situação muito difícil, então naquele momento você terá que usar a tua mente. E quando você vai usando a tua mente, eles descobriram o seguinte, que você começa a gerar dentro de você, ele começa a gerar proteínas dentro do campo cerebral. Essas proteínas, elas saem e elas retornam de volta para você em frações de segundos. Só que quando elas voltam, elas criam redes neurais, ou seja, cria-se campos maiores de informações, e esses campos maiores nós conseguimos entender como inteligência. Aumenta o nível de inteligência que a pessoa tem, porque ela consegue agora sair da situação, porque de outra forma ela não consegue. Quando você é submetido a isso, então você cria, isso é interno. Deus criou eu e você, qualquer ser humano assim, para nós tomarmos atitudes, de forma que nós não fiquemos presos naquilo que está vindo contra a gente. É por isso que eu quero dizer que todas as pessoas que tacaram pedras, as pessoas que falaram, todas as pessoas que tentaram bater contra, eu agradeço a vida deles, que Deus os abençoe tremendamente, porque sem eles não teria como criarmos formas maiores, criarmos cada vez uma capacidade maior, por causa disso. Porque pelaquilo, querido, que o homem é vencido, aquilo que ele vence torna senhor da vida dele. Você entendeu isso? Aquilo pelo qual você é vencido, aquilo acaba tornando para você como senhor da tua vida, ele manda em você. Se você é vencido pelo medo, o medo manda e desmanda em você e você não consegue reagir. Você só obedece, sim, Senhor, é você que manda. Lembram de Davi? Quem seria Davi se não fosse Golias? Se não fosse o adversário? Se não fosse o problema grande? Não teria criado informações, não teria como se ligar, conectar a Deus e depender totalmente de Deus. Na medida que ele começou a criar entendimento daquilo que já estava na mão dele, mas que ele não tinha a qualidade daquilo, então ele começa agora a refletir no nível do ensinamento e treinamento que ele passou na dificuldade. Agora ele consegue dar resposta numa dificuldade maior. Nunca, querido, uma dificuldade que você passou, nunca uma dificuldade que você tenha passado não tenha dado nenhum tipo de lição para a sua vida. Todas as dificuldades que eu e você passamos sempre foi um professor de excelência para nós não cairmos. Agora, por que pessoas voltam a repetir os mesmos erros? Por quê? Porque eles não conseguiram criar suficientemente raciocínios, ideias, não conseguiram criar na sua mente a inteligência necessária em Deus para se livrarem de uma situação, de um problema. Não conseguiram. Por que não conseguiram? Talvez porque alguém ajudou. E hoje eu tenho entendido que ele disse: sim, um discípulo meu está passando uma dificuldade. Levante, trabalhe e você vai crescer. Porque se eu estiver lá, pegue na mãozinha, faça isso aqui. Sabe o que vai acontecer? Eu estou despreparando, não está conseguindo absorver, ele não está conseguindo passar pelas dificuldades. Então lá, dificuldades maiores que podem vir para frente dele, sabe qual vai a reação dele? Choro e tristeza, lamento e corrida da sala para a cozinha, desesperado, procurando mamãe e papai. Ou você cria aquilo que Deus está te propondo. E eu dei glória a Deus hoje, na tarde de hoje, quando eu estava revendo tudo isso aqui, eu disse: obrigado, Senhor, pelas dificuldades. Queridos, é um nível de entendimento, ou você entende ou você entende. Esse nível de entendimento só se dá para quem realmente está disposto. Eu quero fazer uma declaração de algo assim muito sério, de algo muito sério. De tudo que eu estou falando é muito sério, mas eu quero fazer uma declaração assim: se a pessoa não estiver disposto, preste atenção, para que acabe a mentira da vida da pessoa, se a pessoa não estiver disposto 100% a mudar, o caso não esteja comprometido, ou seja, bem resolvido na sua mente,
do qual eu possa perguntar para você, e eu disser para você, o quantos por cento você está comprometido hoje em mudar completamente a sua vida para receber o melhor de Deus? Se você não estiver disposto 100% a mudança, se você não estiver disposto 100% à mudança, não adianta você vir aqui orar, porque não vai adiantar nada. Nem adianta você sair do seu banco. Não adianta se levantar do banco e vir chorar aqui, porque não vai acontecer nada. Se a pessoa não estiver 100% convicta e dizer: Senhor, sim, eu preciso de mudança, sim, e eu vou mudar agora, porque eu tenho condição de mudar, porque quem manda na minha vida sou eu, e eu não vou deixar que nada venha mais tirar. Quantas pessoas dão ouvidos? Nós pregamos no domingo passado, o Senhor planta a semente é bem plantada, a semente é bem regada, a adoração é maravilhosa, as coisas vão fluindo maravilhoso, mas de repente que a pessoa vacila, começa a dormir, eu acho que eu não vou fazer agora, eu não estou muito afim de fazer agora, eu acho que eu vou dar um tempo agora. Toda vez que a pessoa faz isso, ela está vacilando, ela está dormindo. E a Bíblia diz que toda pessoa que dorme, o inimigo vem e planta outra semente. Se você sai daqui com a palavra revelada de Deus para uma atitude, porque eu tenho compromisso com você, com a atitude de vitória na sua vida, eu me interesso 100% de que você seja realmente vitorioso na sua vida, em tudo na sua vida. E eu estou muito comprometido com isso. Eu estou tão comprometido com isso que eu não posso dizer outra coisa para você que não seja exatamente o que o Espírito Santo está dizendo no meu coração. Agora cabe a você dar resposta. Agora cabe a você então dizer assim: eu também estou comprometido 100% a receber o melhor de Deus, obedecendo e não dando mais espaço na minha vida para dormir. E não dando mais desculpa, mas dando jeito nas coisas. Dando um jeito nas coisas. Porque, querido, quem quer fazer, faz. Não tem nada que uma pessoa diga assim que quer fazer que não faça. Então, não existe isso. A desculpa é um fator racional. É um fator racional na mente criativa do ser humano. Porque até isso é criativo também. Porque para uma pessoa ficar dando desculpa e mentindo, é porque ela pensou, então ela teve que usar a sua mente para fazer isso. Só que é uma mente criativa para o mal da própria pessoa. Em vez de usar a mente criativa para dar um jeito, sim, eu vou fazer, porque eu sei o que eu quero para a minha vida. Uma outra situação que eu tenho buscado em Deus é que a pessoa só será plenamente, ou vai conseguir alcançar níveis maiores de bênção na sua vida. Presta atenção, todo mundo quer bênção na sua vida, amém? Você só vai conseguir níveis maiores de bênção na sua vida se você desatrelar, se você arrancar, se você jogar fora pessoas que ainda estão dentro do teu coração, do qual você não consegue perdoar, do qual você não consegue se livrar da pessoa. Vira e mexe, está de novo na sua vida, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma dor, o mesmo problema. Mas é porque você está ligado ao problema. Quando eu não estou ligado ao problema, mesmo que apareça, não me atinge. Porque eu não estou ligado ao problema mais. Eu já cortei o problema da minha vida. Então você tem que estar 100% bem. Veja que o campo, querido, daquilo que vai trazer excelência e ganho verdadeiro para a minha vida espiritual, material e física, porque todos nós somos ligados a isso. Não adianta eu ser só bem sucedido espiritualmente, não adianta eu ser bem sucedido somente financeiramente, não é bom eu ficar bem sucedido somente nas minhas coisas, na vida pessoal com as pessoas. Não é só isso, eu tenho que estar bem em todas as áreas da minha vida. Então, se eu estiver ainda preso a alguém, eu tenho que cortar isso da minha vida. Eu quero te mostrar nessa noite algo interessante. É como se fosse um pequeno fogo a pessoa que você, por exemplo, tem algum tipo de aversão. E eu quero te ensinar exatamente como isso acabar na sua vida. É como se fosse um pequeno fogo. Se você começar a falar mal, você está jogando mais matéria-prima para cima da pessoa. O que vai acontecer? Esse fogo vai
aumentar somente. Se você falar mal, se você ficar espraguejando, só vai aumentar isso. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que ir lá abraçar agora e ficar bem amiguinho agora? Se você fizer isso com a pessoa na mesma condição que ela está ainda, pegando fogo, cheio da vida, né, que continua completamente fora da vontade de Deus, sabe o que vai acontecer com você se você for lá abraçar? Você vai também se queimar. Então eu não entendi nada, porque eu não devo jogar matéria-prima para não pegar mais fogo, também não devo abraçar porque vai me queimar. Como é que eu devo fazer? O fogo, querido, ele é formado em 3 propriedades. Para existir o fogo, precisa haver um combustível, uma matéria-prima. Precisa existir calor para existir o fogo. E precisa ainda de uma outra coisa, chamada oxigênio, ou carbureto, que é a mesma coisa, o oxigênio. Precisa desses 3 materiais. Como é que eu faço para acabar o problema? Eu posso retirar um desses materiais, e ao retirar um desses materiais, esse fogo vai acabar. Como é que eu faço isso? Somente com o amor da palavra de Deus, querido. Eu também entendi uma coisa, que eu posso amar muito uma pessoa, mas se essa pessoa estiver errada, eu não preciso compactuar com erro. Amar é uma coisa, compactuar com erro é outra coisa. Nós estamos dentro de um tempo que nós não podemos deixar esse tempo passar. Se você não entender que o tempo que Deus está me dando a mim e a você é para nós vivermos agora esse tempo, nós vamos lamentar depois lá na frente que não vivemos o tempo. Eu tive uma pessoa superior a mim em trabalho, um trabalho secular, que uma vez estando na casa dele, ele disse assim, já de idade, ele disse: meu filho, não faça o que eu fiz na vida. É interessante como a pessoa que se dá mal, ela tem sempre um recado, né, para as pessoas. Meu filho, não faça isso na sua vida. E olha que aquele homem tinha até boas condições financeiras. Ele disse: eu sou uma pessoa infeliz, e hoje eu já sou uma pessoa velha, e eu não tenho mais como voltar o tempo para refazer aquilo que eu deixei. Hoje eu conheço jovens que estão perdendo o tempo da sua vida. Eu conheço pessoas adultas que estão perdendo o tempo da sua vida, e que vão chegar daqui a poucos anos na sua frente, porque os anos correm muito rápido. Por isso eu estou falando de tempo. O texto que eu li, o versículo diz que tem um tempo de nascer, mas tem um tempo de morrer também. E quando chegar um tempo, querido, vão se lamentar. A própria Bíblia diz que vai chegar um tempo, quando tiverem que se apresentar diante de Deus, que as pessoas vão chorar na presença do Senhor. As pessoas vão se lamentar. A Bíblia diz que vão ranger os dentes. Querido, para uma pessoa ranger os dentes, ou é de ira ou é um sofrimento intenso. Só quem consegue ranger o dente é se uma pessoa estiver muito irada. Mas o nível de ranger de dente de sofrimento é o nível de uma dor angustiante, e um nível muito grande. E a Bíblia diz que pessoas vão chegar diante do Senhor e vão estar rangendo o dente de tanta lamentação. É por isso que eu tenho dito: se você tem uma fé no Senhor verdadeiramente para a conquista, dê um jeito, não dê desculpa. Porque quando chegar diante do Senhor, talvez hoje, para os seres humanos isso ainda funcione, mas para Deus nunca vai funcionar. Eu tenho entendido, querido, que jovens, vocês que pretendem alguma coisa na sua vida, ou você começa exatamente agora a fazer, ou então depois mesmo você vai ficar se lamentando por você mesmo. Não é comigo, não é com seus pais, é com você mesmo. E você vai ficar dizendo: puxa vida, tentando esticar, mas a vida não vai ser esticada mais. E você vai continuar tendo que viver e já ter perdido. Quando Deus está nos falando de um tempo,
ele está falando que nós temos que decidir a viver esse tempo. Por isso eu disse, você tem toda a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem. É você que tem. Só basta você querer fazer. É só você que pode fazer. Então pare de estar olhando para os lados, pare de estar olhando para cima, pare de estar olhando para baixo. Mas o salmista Davi não disse, pastor, que eu devo olhar para os montes, de onde me virá o socorro. Não, era uma situação com Davi, era uma situação específica só de Davi. Ele não fez daquilo um testemunho para as nações da terra. E outra, ele estava diante de um monte. Aqui não tem monte em lugar nenhum aqui. Para onde você olhar aqui não tem monte. Tem árvores, mas monte não tem. E ele estava dizendo que não eram os montes que vinham socorro, eles que era do Senhor. Ele procurou nos montes resposta, mas os montes nunca falaram nada para ele de resposta. Então ele entendeu que eu elevo meus olhos para os montes, mas o meu socorro sempre vem do Senhor. Eu tenho entendido, querido, que o socorro do Senhor é exatamente o que você está aprendendo aqui nesse lugar, nesse tempo. Para mim esse é o maior tempo de socorro do Senhor. Esse é um tempo de verdade. Esse é um tempo, querido, que Deus está nos escondendo nada, nada, nada. Deus está dizendo para mim e para você, na minha cara e na sua cara. E aí, 100% comigo? E aí vai se levantar e fazer? Ou vai esperar mais um tempo, mais um outro tempo, e quando você se der conta, já foi o tempo. Deus, querido, Ele tem responsabilidade com a sua palavra. E se eu quero que a palavra de Deus seja viva em mim, é eu que tenho que viver a palavra, e não ficar esperando que, será, acho que algum dia vai acontecer. Embora você diga que nunca pensou nisso, mas a maioria das pessoas vivem assim, achando que um dia as coisas vão dar certo. A primeira ministração, eu lembro quando nós começamos, que chegamos da Bahia, que trouxemos a primeira palavra de alinhamento, foi essa. Falamos sobre Rubem. Rubem é aquele que abre a madre. Mas sabe que a maioria das pessoas são Leia, aquela que deu o nome de a esperança. Eu estou esperando. A Bíblia diz que aquele que apenas espera nunca semeará, e aquele que nunca semear nunca vai colher. Mas eu encerro dizendo uma coisa: muita gente tem semeado sim, mas infelizmente semeado negatividade para si mesmo. Não coloque a culpa nas pessoas. O resultado do que você tem foi o resultado exato do que você plantou. Não é mamãe, não é papai, não é titio, não é amigo, não é esposa, não é marido. Eu sou responsável por tudo que está acontecendo na minha vida. Quando você entender isso, porque eu estou treinando a sua mente para isso. E hoje você recebeu uma palavra que quando você está pressionado por alguma coisa, mais capacidade vem para você. Por isso você não pode ficar gritando, dizendo: meu Deus, me socorre, mas dizendo: o Senhor me dá sabedoria para me entender que esse tempo é um tempo que o Senhor está me fazendo crescer, porque senão eu nunca vou crescer. Nunca vou poder dizer como o apóstolo Paulo disse: quando era menino fazia coisa de menino, mas agora que sou homem faço exatamente coisas de maturidade. Você realmente, querido, está sendo preparado para usufruir de grandes coisas, mas você não poderá ter todas as grandes coisas se você for uma pessoa que vai desperdiçar. Note isso que vou falar. Para que você quer ser abençoado? Se a pessoa não sabe nem para quê, como é que ela vai receber? Pastor de uma das maiores igrejas no mundo, se não me engano é a maior igreja na Coreia, ele disse que certa vez ele diante do Senhor, ele disse para Deus: Deus, eu quero que o Senhor abençoe e abençoe a minha igreja. E ele continuou fazendo essa oração por muitos e muitos tempos na vida dele. Um dia ele sentiu o Espírito Santo dizendo para ele: você vai continuar nessa mesma oração?
Ou você vai tomar uma atitude agora? E ele disse: eu não estou entendendo, eu estou trabalhando. Ele disse: não, eu quero que você tome atitude. Deus está te dando capacidade para você começar a criar coisas novas. Crie coisas novas, mas seja específico no que você quer. Ele disse: ok, Deus, entendi, vou começar dentro da minha casa. Eu não tenho uma mesa e nem tenho cadeiras. Eu quero que o Senhor me dê uma mesa redonda com 4 cadeiras desse tipo de cor, assim, assim, assim. E ele disse que depois de umas semanas ele foi a um local e ele ganhou as cadeiras e as mesas exatamente como ele pediu. Ele disse: Deus, eu quero continuar evangelizando e agora eu preciso de algo, um transporte para me evangelizar. Eu preciso de uma bicicleta. E eu quero uma bicicleta vermelha. Eu quero que ela tenha isso, isso e isso. Depois de um certo tempo, esta bicicleta veio para as mãos dele. E ele começou, querido, de parte em parte começou a crescer. Porque cada coisa que ele pedia era para alguma coisa e ele correspondia com aquilo que ele pedia. Ele era específico no que ele pedia, mas ele correspondia no que ele pedia. O que Deus quer falar comigo nessa noite, nesse ponto? Você vai começar a crescer e pedir coisas em Deus, mas Deus quer saber para que você quer. Isso vai glorificar a Deus? Isso será de alguma forma para o benefício do reino de Deus? Isso vai acontecer. Agora, querido, as pessoas dizem: eu quero uma benção. E é uma benção que você vai ter somente mesmo. O que você realmente quer em Deus? Senhor, eu quero, neste ano ainda, começar um empreendimento, do qual, Senhor, eu tenha um lucro em minhas mãos, um lucro líquido, de 20 mil reais por mês. E Senhor, eu serei fiel ao Senhor, e mais do que ser fiel na questão apenas do dízimo, eu serei fiel, Senhor, no que diz respeito a tudo aquilo que eu não tenho sido fiel ao Senhor durante 10 anos na minha vida. Assim como foi com aquele pequeno homem chamado Zaqueu. Eu vou restituir, Senhor, 4 vezes mais, porque ele estava entendendo que o período de dívida com era 4 vezes mais. Quando você, querido, está alinhado, mas é por isso que eu não posso terminar de dizer isso para você, do qual eu já tenho afirmado aqui. Qual o nível de comprometimento você tem? O que você a partir de hoje quer ter? É 100% mesmo? É isso? Está afirmado na sua mente? Então se prepare agora. Como devo me preparar, pastor? Tenha metas. Amém? Tenha metas. Mas toda meta ela precisa de uma coisa que eu chamo de combustível para atingir a meta. O que é? Objetivo. Eu tenho uma meta, mas eu tenho que ter um combustível para essa meta, que é o objetivo. Por que eu quero ter aquilo? Por que é que eu quero chegar lá? Aí entra a especificidade, ser específico com Deus, algo que seja mensurável, que eu sei o que é. As pessoas ficam querendo sem saber o que é, o que quer. Não tem como dar certo. Eu estou sendo muito claro com você. Vai dar certo? Tem todas as chances. Mas qual é o objetivo? O objetivo é a força motriz que vai te impulsionar para você chegar na tua meta. Que a tua meta seja mensurável. Eu quero sair daqui para chegar aqui. Eu quero sair daqui de onde estou para chegar daqui a alguns minutos lá na minha casa. Essa é a minha meta. Como é que eu vou fazer? Eu tenho um objetivo, chegar ao horário tal, lá na minha casa, quando sair daqui, e eu vou ter que passar por algumas ruas. Então eu faço toda a mensuração do que quero, e vou sendo específico até chegar lá, senão eu não chego na minha casa. Se eu desviar o caminho, eu quero ir para casa, mas eu vou dar para lá, a minha casa é para lá. Sair do objetivo, não vou conseguir cumprir a meta. O que vai acontecer comigo? Perda de tempo, porque depois é um tempo maior para me chegar na minha casa. Eu estou falando isso de uma maneira simples, querido, para você entender que tudo na tua vida espiritual, tudo na tua vida material, tudo na tua vida de compromisso tem que ter pontos, tem que ter metas. Você está na TVC
o canal local de maior audiência.